como organizar a vida financeira de um professor particular de inglês ou outro idioma. Eu sou Beth Vasconcelos e você está no canal da Idiomática para Professores, o canal que ensina tudo o que você precisa saber para dar aulas excepcionais com as técnicas corretas e deixar seus alunos fluentes de verdade. O vídeo de hoje vai tratar de um assunto muito importante para aqueles professores que querem empreender numa carreira solo, querem ser professores particulares e têm muitas dúvidas, muitas inseguranças quanto à organização financeira. Alguns professores também querem ter uma carreira paralela, querem trabalhar numa escola, trabalhar em algum lugar como CLT, mas querem ter também uma carreira em paralelo como professor particular, e a organização financeira é uma coisa que precisa ser olhada com muito cuidado. Então vamos lá. O primeiro ponto que vem à cabeça quando a gente pensa em organizar a vida financeira de um professor particular é a questão de preço, quanto eu cobro pela minha aula, né? Bom, apesar de existirem várias teorias, várias sugestões, né, quando a gente abre a internet, consiga cobrar tanto por sua hora-aula, consiga faturar tanto no seu mês como professor particular, apesar disso, ou talvez por isso mesmo, eu não vou entrar nessa questão dizendo para você quanto você pode cobrar. Porque não tem como, num país desse tamanho, a gente dizer que um professor particular pode cobrar X ou Y por uma hora-aula. Isso vai depender da região onde você está. No caso das aulas presenciais, é claro que você pode estar numa cidadezinha muito pequenininha, no interior, lá bem no interior, e ter alunos em São Paulo, ter alunos nas capitais, ter alunos no Rio, e poder cobrar o valor que é cobrado em São Paulo, que é cobrado no Rio, que é cobrado em Belo Horizonte. Claro que isso pode acontecer se você trabalha no online. Se você trabalha no presencial, já é mais complicado, porque você tem que entender qual é o valor praticado na sua região. Então, esse é o primeiro dado que você precisa levar em consideração na hora de determinar qual é o valor da sua hora-aula. Outra coisa que você precisa levar em consideração é o momento que você está na sua carreira. Em qual degrau você está na sua carreira? Você está começando agora e, portanto, sem muitas referências para poder oferecer para os seus futuros alunos, sem muitos depoimentos para poder mostrar para esse futuro aluno como você entrega resultado, sem muitas provas de que você realmente entrega resultado. Ou você já está no momento da sua carreira na qual você já tem muita experiência, você realmente consegue entregar resultados e você consegue documentar isso e mostrar para aquela pessoa que está conversando com você a respeito da possibilidade de fazer aula com você, de mostrar para essa pessoa o quanto você entrega de resultado, mostrar para a pessoa qual é o seu valor. E isso impacta diretamente no preço. Muito provavelmente uma pessoa que está começando vai ter dificuldade de cobrar o mesmo valor que um profissional que já tem a agenda cheia e que já está há muito tempo no mercado e que tem uma experiência que acaba impactando na qualidade da entrega. Então, isso você precisa levar em consideração também. E o que eu sugiro para você que está começando coloque o que você pode cobrar agora e coloque uma meta de quanto você quer cobrar quando você tiver uma cartela de alunos maior, quando você tiver muito mais experiência, e põe uma data para isso, porque senão você fica a vida inteira cobrando um valor mais baixo do que você deseja e isso você acaba se sentindo desvalorizado.
Então, defina o que você vai cobrar agora, nesse momento que você está iniciando, mas defina também quanto você deseja cobrar quando você tiver mais experiência e coloque uma data para essa transição, ok? Um outro aspecto muito importante no que diz respeito a quanto você vai cobrar é que você não cobra somente pelo seu tempo, não é só aquela hora que você está com o aluno, ou aqueles 50 minutos, não sei, depende da duração da sua aula. Você tem que contabilizar o tempo que você gasta para preparar essa aula e o tempo que você gasta para corrigir atividades, por exemplo, se você usar uma metodologia na qual você corrige as atividades do aluno. Isso precisa ser previsto, porque se você dá aula de 1 hora e você demora meia hora para preparar a aula e corrigir exercício, essa meia hora, ela precisa estar, esse tempo precisa estar incluído no valor da sua hora-aula. Isso é absolutamente importante. E você precisa, ao decidir o volume de horas que você vai trabalhar num dia, que você vai trabalhar na semana, né? Porque você pode trabalhar horas diferentes. No primeiro dia, num dia da semana você tem uma carga horária de trabalho maior, no outro dia você tem uma carga horária menor. Enfim, quando você define o tempo que você vai trabalhar na sua semana, você precisa entender todo o seu custo, né? Você precisa entender qual é o seu custo para se manter, para se pagar, e você precisa trabalhar de maneira tal que você consiga cobrir esse custo. Não esqueça, e muitos professores esquecem, o que é um problema, que você, trabalhando como professor particular, você não vai ter férias remuneradas, você não vai ter 13º, então são coisas que você precisa incluir no valor que você cobra, porque se você quer sair de férias uma vez por ano, por 15 dias ou por um mês, o tempo que for, é um tempo que você não vai trabalhar. Então isso precisa ser pago e esse valor precisa ser incluído na sua programação. Então não adianta você só calcular quanto você vai receber durante 11 meses se você quer tirar um mês de férias. Você tem que receber durante esses 11 meses o suficiente para pagar toda o seu custo por 12 meses, porque um mês você não vai ter uma receita. E aí, por falar em receita, uma sugestão que eu dou desde o início, tenha uma planilha, por mais simples que seja, receita, despesa e lucro, onde você anota tudo que entra, tudo que sai, e você pode entender no final do mês quanto que está sobrando, ou se não está sobrando, aonde você pode reduzir o seu custo ou onde você pode aumentar a sua receita. Então, uma planilha simples, 3 colunas, receita, despesa e lucro, vai te ajudar muito a olhar para a sua vida financeira de uma forma clara e bem objetiva. Eu sei que professor de inglês, professor de idiomas, não gosta dos números, mas quando se trata de organização financeira, precisa sim gostar dos números e ser amigo deles, para ter tudo ali anotado, ok? Então esses são os pontos que eu queria trazer com relação ao quanto cobrar, tá? Pensa na região onde você está, pensa no tempo que você tem de experiência, pensa na sua reputação, o que você já tem de reputação no mercado, e define em função disso o valor que você vai cobrar pela sua hora-aula num primeiro momento, num segundo momento e até em um terceiro momento. Lembre ao seu cliente que quando você cobra, você não está cobrando só pela hora-aula, você está cobrando por uma vida de estudo sua. É toda uma experiência, são anos e anos de estudo que você está colocando ali à disposição do aluno. Então, muitas vezes o professor pensa, é 1 hora. Não, você está cobrando por todo o seu conhecimento e por toda a sua capacidade de deixar o seu aluno fluente. Eu sempre falo isso aqui.
o aluno de idiomas, o aluno de inglês, ele tem um objetivo, que é ficar fluente. Se você não deixa o aluno fluente, você não está entregando para o aluno aquilo que ele comprou. E o bom professor, aquele que é valorizado e que consegue ter uma independência, uma autonomia na sua carreira, é o professor que consegue entregar o resultado para o aluno, que é deixar ele fluente, já que é isso que o aluno de inglês deseja, ok? Há uma coisa muito importante com relação à organização de agenda, que não está muito relacionado ao financeiro, mas que acaba impactando, porque quando você consegue organizar os seus horários, você consegue trabalhar mais, defina antes de você começar a captar os seus alunos, os horários que você vai trabalhar. Então, você vai começar às 7 da manhã, então você vai ter um aluno às 7, o próximo vai ser às 8, ou vai ser às 8h10, para você ter aí 10 minutos de intervalo. Então, defina isso, para evitar você ter, num dia, um aluno que começa às 7, no outro dia, um aluno que começa às 7h15, no outro, um aluno começa às 7h30. Porque quando você tem os horários padronizados, você consegue encaixar um aluno novo com mais facilidade. Ou, por exemplo, você tem um aluno que faz aula terça e quinta, às 7, e ele quer mudar para segunda e quarta. Só que na segunda e quarta você tem um aluno que começa às 7h30, e aí você não consegue colocar um aluno às 7. Se o seu aluno de segunda e quarta começar também às 8, você consegue migrar o seu aluno de um dia para o outro sem problema nenhum. Mesma coisa com reposição de aula. Então, ter todos os dias com os horários padronizados ajuda muito na hora que você precisa tirar um aluno de um dia, colocar no outro, o aluno te solicita a mudança de um dia, vai facilitar muito, porque você não vai ter os horários quebrados. A reposição de aula, a mesma coisa, o aluno só pode fazer aula às 8 da manhã. E aí ele tem uma aula para repor, e nos outros dias você tem um horário, um aluno começando às 8h30. Você não vai poder repor a aula do aluno das 8, porque tem um às 8h30. Se o de 8h30 começar às 9, isso não vai ser um problema, ok? Uma dica também importante com relação à reposição de aula, que eu acho que funciona super bem, desde que você deixe isso claro para o aluno, porque é sempre complicado encaixar a reposição. Você pode ter um horário na semana que é o horário das reposições. Então, você já explica para o aluno quando ele começa que se ele cancelar uma aula e ele precisar repor essa aula, os horários de reposição são, por exemplo, sexta-feira de tal a tal hora, quarta-feira de tal a tal hora. Isso já fica combinado a pessoa. E aí você tem sempre aquele bloco de horas disponível para possíveis reposições, ok? Então vamos lá, voltando às questões, às organizações financeiras. Como eu dou recibo, Beth? Como eu emito uma nota fiscal? Como que eu faço quando o aluno me pede uma nota fiscal para pedir um reembolso na empresa? Ou tem uma empresa que quer me contratar para dar aula para um colaborador e eu não emito nota fiscal. O que eu sugiro que você faça é se você seja um MEI, né? Que é o microempreendedor individual. Por que é importante você ser um MEI? Primeiro que você continua tendo direito ao INSS. Segundo que você pode emitir nota fiscal. Isso é muito importante em algumas situações. E você tem um custo mensal que, se eu não estiver enganada, é de R$66. E você pode ser MEI até um teto de 80 e poucos mil anuais, tá? Então você não pode ganhar mais do que isso anualmente para ser um MEI. Você tem que ganhar até esse teto. Mas isso é uma coisa que você descobre rapidamente com uma pesquisa na internet. Então, eu acho super importante você ser um MEI, porque muitas vezes, muitos alunos querem sim nota fiscal, e você pode, inclusive, sendo MEI, você pode prestar serviço para algumas escolas ou para algum curso, você pode
desejar fazer isso. E a escola com certeza vai precisar de uma nota fiscal, o curso com certeza vai precisar de uma nota fiscal, então é muito, muito, muito importante você poder dar essa nota. Sendo MEI, eu acho que é o melhor caminho, você tem um custo fixo mensal de imposto, é um custo que não é alto e que te dá algumas garantias, tá? Uma outra coisa que é importante quando a gente pensa em garantia, que é uma grande preocupação de quem é professor particular, é o fato de que, o que eu faço se eu ficar doente? O que eu faço se eu não puder trabalhar? Se eu sofrer um acidente, se eu tiver um problema de saúde e eu não posso trabalhar e eu vou ter que ficar quanto tempo sem receber? Né? E isso acontece, tá? Eu já vi isso acontecer com vários professores, é uma situação muito complicada, porque a sua receita, ela provém do seu trabalho sem nenhum tipo de garantia, né? Diferente de quando você é CLT e você está de licença médica e você continua recebendo normalmente, seja pelo empregador, seja pelo INSS. Então, o que eu sugiro que você faça é um seguro, que é um tipo de seguro de vida, que tem um pagamento de diárias no caso de você precisar. Então, conversa com o seu corretor de seguro e veja quanto sairia para você pagar um seguro que te dá uma garantia de diárias num determinado valor, um valor que você vai definir, né, junto com o seu corretor, em função da sua renda, em função de quanto você precisa, você recebe por um período, caso você esteja impossibilitado de trabalhar e você não tenha receita. Então, é um seguro que eu acho que dá para o professor particular uma tranquilidade grande, acho que vale super a pena você conversar com o seu corretor de seguros e tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Como você que vai definir quanto você vai ganhar caso você necessite acionar o seguro, você também vai definir quanto que você vai pagar por mês, pode ser interessante, ok? Então vamos lá, já falamos de precificação, já falamos de organização de agenda, já falamos da importância de ter um MEI, já falamos sobre a importância de você ter um seguro que te dê algum tipo de garantia no caso de você precisar se ausentar da sala de aula. Outro tema que sempre vem quando a gente está conversando sobre organização financeira é a questão de dar ou não desconto para aquele aluno que te pede um desconto. Eu acho que isso é uma coisa que você precisa ter decidido na sua cabeça, para você na hora não ser pega desprevenida e você saber exatamente o que você vai responder. Então analise, reflita se faz sentido para você dar algum tipo de desconto para quando o aluno te pedir, porque sempre tem aquele que pede. Quais são as condições para esse desconto? Você vai dar desconto a partir de um determinado número de horas, ou você não vai dar desconto em hipótese alguma, ou você vai dar desconto por um período de tempo. Tenha isso pensado, decidido, organizado, para não acontecer de você de repente sentir ficar na pressão de uma pessoa te pedindo desconto e você acabar dando um desconto que inviabiliza o seu trabalho, porque é um desconto maior do que você tem condições financeiras de sustentar. Então, pense nisso, se organize, já deixe preparado quais são os critérios para você dar ou não o desconto, por quanto tempo, de quanto é esse desconto. Avalie, tem uma carga horária mínima, a partir de tantas horas eu vou dar um desconto, de quanto esse desconto? Por quanto tempo eu dou esse desconto? Porque isso é um problema, é um erro que muitas pessoas cometem, elas dão o desconto e o desconto se torna um desconto eterno e você não tem condição de sustentar. Então, pense nisso, é muito importante. Outra coisa, acorde as coisas em contrato. Hoje é muito simples você conseguir modelos de contrato de prestação de serviço.
na internet. Você pode até, se você quiser investir de uma maneira mais organizada, contratar alguns serviços de contratos online, onde você simplesmente manda o contrato para a pessoa e a pessoa assina digitalmente. Então, pense quais são as suas normas, quais são as coisas que precisam ser respeitadas, quais são os seus direitos e os seus deveres, seu e do aluno, né? Porque você tem obrigações, assim como o aluno tem obrigações também, e deixa isso tudo anotado em contrato. Ah, Beth, eu não quero ter um contrato formal. Ok, mas organize seus direitos e deveres, envie para a pessoa, pelo menos por e-mail, para ela ter ciência, combine tudo antes, para você não ter aborrecimentos depois, ok? Bom, o que eu queria trazer para vocês em relação à organização financeira era isso. A minha última dica é, quando você se organizar financeiramente, sempre inclua no seu custo uma verba para desenvolvimento continuado. É muito importante que você continue estudando, continue fazendo cursos, continue tirando certificações, continue melhorando o seu inglês, continue investindo no seu desenvolvimento. Isso é fundamental. Participar de congressos, muitos deles são pagos, fazer cursos, comprar livros, tirar certificações. Isso é muito importante para a sua robustez enquanto profissional. Isso é muito importante para o seu currículo, porque sim, mesmo o professor particular precisa ter um currículo importante, um currículo que seja realmente, que demonstre realmente o quão você é um bom profissional, experiente, dedicado, preparado para exercer a função que você está exercendo, ok? Então, obviamente que eu vou pedir para você curtir o vídeo, compartilhar, assinar o canal, acionar o sininho para não perder nenhum dos nossos papos, e qualquer dúvida que você tenha, qualquer comentário que você queira deixar, é só escrever aqui embaixo que eu vou ler tudo, responder tudo. Super obrigada pelo seu tempo e até o próximo vídeo.